Por gentileza, irmãos. Ficou alguma dúvida? Alguma dúvida? Por gentileza, se coloque sobre os seus pés mais uma vez. Eu prometo que eu vou ser bastante sucinto hoje. Vou ser britânico também no horário. Mas eu confesso, irmãos, que esta palavra ela mexeu muito no meu coração, e eu tenho certeza que nessa noite Deus, Ele tem um norte para a minha vida e para a sua vida. Abram, por favor, no Pentateuco do Êxodo, capítulo de número 20. A partir do verso de número 12 até o 18. Pentateuco, Êxodo, capítulo de número 20, a partir do versos 12. Hoje é um culto de doutrina, é culto de ensinamento da palavra de Deus. E Deus há muitos dias tem falado ao meu coração. Essa palavra ela tem a cada dia, remoído no meu coração. E eu tenho certeza que assim como Deus falou comigo, falará com toda a igreja. Quem achou, diga aleluia. Está escrito no livro do Gênesis, capítulo de número 12, 20, a partir do versos 12, diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongues os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos ao teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Versos de número 18. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da trombeta, e o monte fumegava, e vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Rapidinho aí, vão lá para o Evangelho segundo o Dr. Lucas, capítulo de número 18, versos 18 ao 23. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 18, a partir do versos 18 até o versículo 23, que diz assim: e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra o teu pai e a tua mãe. E disse-lhe ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Amém? Sente, por favor, dando glória a Deus nessa noite. Meus irmãos, no Êxodo capítulo de número 20,
nós encontramos Deus falando com Moisés sobre os mandamentos, as ordenanças de Deus para aquele povo. Se nós fizermos uma leitura a partir do capítulo 18, nós vamos ver Deus se manifestando no meio do povo que outrora estava preso no Egito, cativo, nas mãos de Faraó. E Deus então suscita no coração de Moisés que ele voltasse ao Egito para se tornar o libertador daquele povo. A Bíblia diz que nesse interim, Deus ele se manifestou no meio do povo, aonde o mar se abriu, o povo passou a pés enxutos, do outro lado cantaram o hino da vitória, mas porém havia uma palavra de Deus permeando a vida daquele povo, e a palavra era que eles iriam sair da terra onde eles estavam sendo escravizados para ir para uma terra que manava leite e mel. Porém, ao curso dessa caminhada, eles teriam que passar pelo deserto. E a Bíblia é bem clara quando diz que no meio do deserto, Deus estava com aquele povo, aonde Deus trazia o alimento, aonde Deus trazia provisões. Mas a Bíblia vai dizer algo muito importante, que aquele povo que era somente para passar pelo deserto e alcançar a promessa, eles pararam no meio do caminho, interromperam a sua caminhada. E a Bíblia vai dizer que durante 40 anos eles andaram em círculo no meio do deserto. E aqui, queridos, eu quero nesta noite entrar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite. Nós precisamos entender os desígnios de Deus para as nossas vidas. Porque, queridos, eu quero dizer isso a todos aqui nesta noite. Porque por vezes Deus está dando a cartilha, Deus está dando as orientações, e por vezes nós não temos alcançado aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. E como assim, pastor? Porque nós estamos quebrando alguns princípios. E Deus falava muito ao meu coração, dizendo: olha, aquele povo, eles eram assim como eles se alegraram quando passaram pelo mar, que chegaram até o deserto. Eles eram para se alegrar porque havia uma promessa, e eu velo pela minha palavra para cumprir. Sabe, irmãos, quando eu falo de princípios, aqui no Êxodo, capítulo de número 20, o Senhor chama Moisés e diz agora: Moisés, diz ao povo que eles precisam caminhar obedecendo princípios. E o tema central desta mensagem é princípios para vivermos melhores. Diga assim comigo: princípios para eu viver melhor. Cada mandamento revela a vontade de Deus. Quando o Senhor diz a Moisés: olha, Moisés, o povo está errando, o povo está fazendo tudo aquilo que me desagrada, mas eu, como Senhor, eu preciso agora dizer o que é que eles devem fazer para que estejam debaixo das minhas mãos potentes. Quando eu entendo, queridos, que Deus estava falando a Moisés, Deus estava dizendo
trocando em miúdos, que se aquele povo obedecesse a voz dele, eles iriam provar do melhor. Irmãos, por vezes, irmãos, nós somos rebeldes muitas das vezes na nossa caminhada com Deus. Deus, Ele tem prazer de nos abençoar, mas existe muitas das vezes quebra de princípio. Deus estava dizendo àquele povo: olha, Moisés, esse povo já quebrou o princípio, mas se eles quiserem agora ter vida melhor comigo, eles precisam obedecer alguns princípios. E sabe, irmãos, na nossa caminhada não é diferente. Nós muitas das vezes ficamos desprovidos, muitas das vezes, das bênçãos de Deus, do agir de Deus sobre as nossas vidas, porque quebramos alguns princípios. Por vezes nós estamos na casa de Deus, mas muitas das vezes nós não obedecemos e não queremos obedecer aos desígnios de Deus. Sabe, queridos? Moisés foi constituído como líder daquele povo. E a Bíblia diz que quando Moisés, ele sobe ao monte, quando ele desce, o povo quebrou princípios. Qual era o princípio, irmãos? O princípio era obedecer ao Senhor. A primazia de Deus sobre tudo e todas as coisas. Mas quando Moisés desce, eles quebraram o princípio. Tinha lá um bezerro de ouro e eles estavam adorando o bezerro de ouro. Aquilo irou o coração de Deus. Imagine o de Moisés. Porque Moisés falou ao povo dizendo: olha, gente, nós precisamos agora, de uma vez por toda, obedecer os mandamentos de Deus. Escute, irmãos. Desde quando Deus começou a falar isso ao meu coração, eu comecei a me ater, irmão, sabe? Naquilo que Deus, Ele quer, irmãos. Às vezes Deus está falando e a gente fazemos ouvido de mercador. Por vezes, queremos muitas das vezes colocar a nossa vontade, sendo que é a vontade de Deus que tem que prevalecer. Escute isso aqui nessa noite, irmãos. Olha, eu estou, sabe, vivendo isso, porque não vai adiantar eu somente ouvir, não vai somente eu ser ministrado por uma palavra e não obedecer essa palavra, porque o povo era assim. O povo viu as maravilhas de Deus, viu o monte fumegar, eles ficaram atemorizados, mas era algo circunstancial, era algo momentâneo. Mas o que era que Deus, Ele queria, irmãos? Deus, Ele só queria obediência do povo. E eu estava hoje vindo do trabalho, aí eu ouvi a voz de Deus dizendo assim: vai por cá. Irmãos, e quase eu ia para o outro lado. Aí o Senhor falou que é para eu obedecer. Poderia não acontecer nada pelo caminho que eu estava indo, mas eu ouvi. E quando eu ouço a voz do meu Deus, do meu Senhor, eu preciso obedecer. E quando eu falo de obediência, olha só o que a palavra do Senhor diz no livro de Lucas, capítulo 6, versos 46 e 47. Hoje é culto de ensinamento. Olha só que no Novo Testamento, o que o Senhor ainda pendurava na vida do povo. O doutor Lucas, ele diz: e por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e a observa, eu os mostrarei a quem é semelhante. Irmãos, João Batista, ele tinha uma mensagem, e essa mensagem, por mais dura que era uma mensagem que o povo precisava ouvir.
João Batista, ele diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, quando ele fala de arrependimento, ele está falando de uma forma coletiva. Ele está falando que era chegado o tempo do povo de Deus se realinhar com Deus e crer no seu poder. Queridos, nós não podemos perder mais tempo. Ou a gente é, ou a gente não é, porque Dr. Lucas, ele diz: olha, quando qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e observa, eu os mostrarei a que ele é semelhante. Quem você está sendo semelhante? Irmãos, eu estou falando isso porque nós estamos vivendo em uma geração que a cada dia, irmãos, estão perdendo os valores. Nós estamos diante de uma sociedade que perdeu alguns valores. Eu falo de valores sentimentais, eu falo de valores familiares, eu falo de, algo que envolve até mesmo o Evangelho do Senhor. E quem a nós estamos sendo semelhante? Eu lembro, irmãos, que os meus pais, eles tinham alguns princípios esse que trouxeram benefício para a minha vida. Imagine Deus, quando nós conhecemos ao Senhor, quando nós caminhamos com o Senhor, que nós observamos as leis do Senhor e não obedecemos. Escute, queridos, é noite de a gente fazer um realinhamento na nossa vida. É noite, irmãos, de nós verdadeiramente nos alinharmos com Deus. O que é Deus que eu tenho quebrado até aqui? Deus em que eu estou sendo desobediente até aqui? Porque Deus a cada dia tem uma oportunidade para as nossas vidas. Eu não quero mais negligenciar, irmãos, porque aquele povo negligenciou a voz de Deus, os mandamentos de Deus, e eles pereceram. Arão se levanta, juntamente com a equipe, a terra se abre, engole eles. Imagine, irmãos, a Bíblia diz, irmãos, que 2 homens de fé, que foram obedientes à voz de Deus, provaram da promessa. E será que se Jesus voltar hoje, você vai provar desta promessa? É tempo de a gente rever os nossos conceitos, irmãos. Quando Deus me colocou dentro desse cenário, eu comecei a dar um mergulho dentro de mim e dizer: Deus, tem muitas coisas aí que eu preciso melhorar. E como diz Elis no louvor, que ele diz: me ajude a melhorar, porque sozinho eu não consigo. E Deus está aqui nessa noite. Obedecer, irmãos, o que é obedecer? Obedecer, irmãos, não é sacrifício, não é obrigação. Obedecer é a gente querer servir e servir ao Senhor todos os momentos da nossa vida. Porque por vezes a gente acha que eu tenho que obedecer, eu tenho que me sacrificar. Não, não é nada disso não. Eu tenho que ser obrigado. Não, Deus, ele não obriga ninguém a nada. Deus, ele deixou livre-arbítrio. No Novo Testamento, ele diz uma palavra escatológica: existem 2 caminhos, um largo e o estreito. E ele dá a definição: o largo te conduz à perdição, mas o estreito te conduz ao caminho da salvação. Quando eu entendo, irmãos, que os mandamentos de Deus revelam a vontade de Deus para a minha vida, eu passo a ter temor. Versículo de número 20. E disse Moisés ao povo:
não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Isso aqui é muito, muito forte, irmãos, porque a Bíblia diz que quando nós tememos a Deus, Deus ele se agrada. E o que é temor? É diferente de tremor, de nervosismo. Temor é quando há um respeito. E Deus ele falou através de Moisés ao povo que Deus se manifestou para que aquele povo não viesse temer, que houvesse verdadeiramente um temor para que eles não pudessem pecar. Irmãos, o temor que habita na minha vida não faz eu retroceder para viver uma vida de velho homem, de uma velha criatura. O temor que eu tenho a Deus me faz a cada dia eu me aproximar dele como filho e ele como pai. E nesses últimos tempos, a igreja tem perdido o temor a Deus. Domingo nós fomos ministrados aqui por uma palavra e a irmã fez uma dinâmica aqui muito interessante, aonde ela demonstrou que de que forma nós estamos servindo a Deus. De qualquer jeito, de qualquer forma, ou estamos servindo a Deus com temor. Porque quem obedece a Deus tem temor a Ele, a sua palavra, aos seus mandamentos. E por vezes, irmãos, nós estamos quebrando este princípio na nossa vida. Escute, Deus ainda vela por princípios. Grandes líderes se formaram, grandes líderes foram exaltados por Deus, porque eles tinham temor ao Senhor. E esse temor fez com que a glória de Deus se manifestasse através da vida deles. Será que o temor que habita na sua vida tem resplandecido a glória de Deus sobre a sua vida? Irmãos, Deus se manifestou de uma forma tão gloriosa na vida de Moisés, na vida de Jó, na vida de Davi. Davi, irmãos, ele tinha um temor a Deus tão grande, que quando Saul perseguia ele, ele teve tudo para matar Saul. Mas o temor que havia na vida dele diz: olha, em ungido de Deus, eu não posso tocar. É temor. E quando nós tememos a Deus, irmãos, nós nos afastamos de fazer o que é errado. Quando o doutor Lucas falou, olha, esse temor faz com que a gente não peque. Irmãos, quando eu tenho um temor a Deus, o Espírito Santo habita na nossa vida e nos afasta de tudo que desagrada a Deus. Por favor, abra em Lucas, capítulo 9, versos de número 23 ao 25. E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Escute, queridos. Existem princípios que não podem ser quebrados. Existem situações que não podem ser revogadas. Porque quando Lucas
Ele diz, olha, se alguém quiser seguir a Jesus, escute bem, seguir a Jesus é seguir os padrões dele para a nossa vida. Ah, eu quero seguir a Jesus, mas eu quero continuar do mesmo jeito. Negativo, irmãos. Você pode ir até Jesus do jeito que você está, mas para caminhar com Ele, tem que negar a si mesmo. São princípios, irmãos, que muitas das vezes nós estamos quebrando cabeça, porque nós estamos pulando etapa, nós estamos muitas das vezes vivendo algumas mazelas que o mundo tem oferecido, porque nós estamos quebrando princípios, irmãos. E princípios não podem ser quebrados. O apóstolo Paulo, ele diz algo interessante, ele diz, olha, agora não mais eu, porque agora Cristo vive em mim. Sabe o que o apóstolo Paulo estava dizendo? Olha, ainda que os meus desejos, as minhas vontades venham sobre mim, existe uma vontade maior que agora habita na minha vida, e eu não faço mais aquilo que eu quero fazer, eu faço aquilo que Ele quer para a minha vida. E isso, irmãos, é princípios que trazem benefícios para a nossa vida. Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Eu sei que a palavra hoje, irmãos, é uma palavra um pouco dura, mas é o que Deus colocou para nós, irmãos. É tempo, irmão, de nós revermos os nossos conceitos. É tempo, irmão, de a gente viver em novidade de vida, aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Chega, irmão, sabe, de a gente ser aquele crente que não faz diferença. A glória de Deus precisa caminhar com a gente, porque a promessa de Deus, irmãos, o Senhor disse a Moisés, e Ele prometeu, irmãos, e Ele cumpriu com a palavra dEle. De dia, uma nuvem espensa estava lá, para que aquele povo não morresse no sol escaldante. À noite, quando o frio vinha, tinha uma coluna de fogo, irmãos. Isso aqui é muito sério, irmãos. Mas quem foi que fez com que a mão de Deus recuasse? O próprio povo. E por vezes, irmãos, nós não somos diferentes. Nós ficamos desprovidos do favor de Deus porque quebramos alguns princípios. Quando há um cumprimento de princípio, o Senhor cumpre promessa. Quem tem promessa aqui de Deus? Deuteronômio capítulo de número 28. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Você é uma promessa de Deus. Mas entenda que a gente, além de ouvir, nós precisamos obedecer. Sabe por quê, irmãos? A nossa natureza carnal, ela declina para as coisas da carne, mas a natureza espiritual se declina para as coisas que é do Espírito. Existe momento, irmãos, que nós queremos muitas das vezes fazer aquilo que nos apraz. É verdade ou não? Existe momentos que, se a gente for dar ouvidos à nossa carne, nós nos afastamos de Deus. Porque João, ele diz que aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E nós precisamos, irmãos, sabe, estar embasado nisso, porque Deus, Ele fez promessa, e a promessa ainda não se cumpriu. Por quê? O que a
promessa de Deus ainda não se cumpriu na minha vida? O problema está em Deus? O problema está em nós, irmãos. Porque nós somos errantes e vacilantes. Mas quando nós cumprimos os princípios de Deus, é inevitável a promessa de Deus não se cumprir na nossa vida. A Bíblia diz em Crônicas, capítulo de número 4, que Jabes, ele foi mais ilustre do que seus irmãos. Jabes, ele faz uma oração e a Bíblia diz que automaticamente Deus ouve a oração de Jabes. Mas qual foi o segredo? Deus olhava o coração de Jabes. Deus encontrou princípios na vida de Jabes. Por isso que o Senhor disse, ele foi mais ilustre do que todos os seus irmãos. Os seus irmãos estavam fazendo tudo o que era errado, mas alguém se levantou dizendo, eu vou fazer o que é certo, eu vou buscar ao Deus de Israel. Escute, queridos, às vezes nós estamos no caminho errado, fazendo as coisas erradas, e o Senhor está dizendo, se fizer o que é certo, eu vou atender o desejo do seu coração. Basta somente isso, irmãos. A Bíblia diz, irmãos, que Deus tira Davi de trás das malhadas. Quem era Davi, pastor? Davi era um rejeitado pela sua família. Mas a palavra de Deus diz que quando o Senhor, ele vê princípios na vida de Davi, o Senhor tira Davi do lugar de humilhação e faz ele se assentar no trono e reinar sobre Israel e ainda dizer que ele era segundo o coração dele. Sabe o que é isso, irmãos? Igreja, cumprimento de princípios. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que o primeiro mandamento com promessa é amar ao Senhor teu Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, de todo o teu coração. Depois, ame ao teu próximo. Ei, irmãos, que dureza às vezes é, né? A gente quebramos princípios, sabe por quê? Porque a gente não ama na ótica de Deus. Ah, pastor, mas aquele irmão, ele apontou comigo, o senhor acha que eu tenho que perdoar, o senhor acha que eu tenho que amar? É princípio, é a palavra de Deus que confronta os nossos corações dizendo, ame a ele como você mesmo. É forte isso aqui, irmãos, porque é difícil, é uma tarefa difícil, irmãos, a gente amar quem nos odeia, quem nos caluniam e assim sucessivamente, mas é princípio. E se nós queremos viver a promessa de Deus, alcançar a promessa de Deus, nós temos que nos ater nos princípios de Deus. Existe um princípio e eu quero abrir em Provérbios capítulo 13, versos de número 3. Escute que esse aqui é um princípio que a gente precisa. Existem vários princípios, irmãos. Eu estou trazendo somente o relato de alguns princípios que nós precisamos nos ater. Um dos princípios é o que eu declaro. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 13, versos 3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Por favor, abra aí em Tiago 3, versos 10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura,
deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte da água salgada e água doce. Eu quero que você saia daqui nessa noite, irmãos, ministrado pela palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Quando eu falo de princípio, quando eu declaro, é que nós muitas das vezes, irmãos, fazemos muitas coisas que não convêm ao coração de Deus. E nós temos que ter muito cuidado com o que nós estamos declarando. Tem muitos casais que estão vivendo uma vida derrotada por causa daquilo que sai dos lábios, principalmente na hora da discussão, na hora da briga. Existem pais que colocaram futuros de familiares na vida de derrota por causa daquilo que proferiram. Princípios. Por vezes, nós precisamos nos ater, irmãos. Porque Tiago, ele diz que nós temos que ter cuidado com a nossa língua, com o que nós falamos. É princípio de Deus para as nossas vidas, irmãos. O que é que você tem declarado nos momentos inoportunos da sua vida? Cuidado. Tenha bastante cuidado no que você anda proferindo, que nem por brincadeira faça. Porque quando você profere algo, o diabo, irmãos, e infelizmente muitas pessoas têm sofrido por causa daquilo que nós estamos declarando. Os mandamentos de Deus, Ele traz restauração para as nossas vidas. E Deus, Ele quer restaurar a sua vida nessa noite. Entenda que tudo que está sendo falado aqui nesta noite é para benefício da sua caminhada. Nós precisamos nos ater naquilo que Deus, Ele tem desdenhado para as nossas vidas. Deus, a Bíblia diz que Deus, Ele tem procurado, irmãos, verdadeiros. Porque de falso, irmãos, já basta. Ele diz que Ele tem procurado verdadeiros adoradores, que adorem a Ele em espírito e em verdade. E quando eu obedeço os mandamentos de Deus, eu estou adorando a Ele. E quem adora a Ele, irmãos, nunca sai de mão vazia. Daniel, capítulo de número 3, verso de número 17, irmãos. Quando nós temos princípio, nós temos convicção. Olha só, irmãos, essa história aqui eu creio que todos conhecem, que diz assim: Daniel, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos e que nos pode livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Quando eu tenho um princípio, irmãos, eu tenho convicção do que eu quero. Às vezes, irmãos, nós duvidamos muitas das vezes: Senhor, eu não estou vendo o Seu agir, Senhor. Senhor, porque, sabe, irmãos, falta de intimidade gera dúvida. Mas a convicção, irmão, sabe, é algo que rompe barreiras. Daniel, irmãos, aqui, eles foram submetidos porque não adoraram
a estátua que foi erguida, porque eles tinham convicção do Deus a quem ele estava servindo. E ele diz ao rei: olha, rei, o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, ele nos livrará desta fornalha de fogo ardente. Irmãos, o princípio da convicção, ele tem que caminhar todos os dias na nossa vida. É fé em ação. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Deus vai fazer acontecer, mesmo que não seja no meu tempo, mas eu tenho que crer que Deus é socorro bem presente em todos os momentos da minha vida. Quando jogam aqueles homens na fornalha, ele se levanta do trono e diz: espera aí, jogamos 3, mas lá tem 4. E a Bíblia diz que quando aqueles homens saíram daquela fornalha, a Bíblia diz que nem sequer cheiro de fumaça havia nas suas vestes. E aquele povo teve que dobrar os seus joelhos e reconhecer ao Deus da convicção daqueles homens. Servir a Deus, irmãos, é não ter dúvida de que Ele trabalha ao favor daqueles que nele confiam. A convicção, irmão, é um princípio que chama a atenção de Deus para as nossas vidas. Mas eu quero encerrar esta mensagem nesta noite colocando o texto que está em Mateus, capítulo 6, verso de número 33, que diz assim, ó. Vamos repetir todos em uma só voz? Vamos lá, 1, 2, 3. Buscai primeiro e as demais. Marcos capítulo 12, versos 30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, de todas as suas. Quem tem sido Deus na sua vida? Será que Ele está tendo prioridade? Porque quando nós falamos de princípio, o mandamento do Senhor, Ele diz que nós temos que amar ao Senhor, teu Deus, de todo o nosso coração e de toda a nossa. De que forma Deus está tendo prioridade na sua vida? Será que essa vida que nós estamos muitas das vezes vivendo é por causa de quê? Porque tudo temos uma resposta. A palavra do Senhor, ela não mente de que se nós somos servos de Deus, nós iríamos provar do melhor desta terra. E porque algo não está dando certo? Talvez, irmãos, é porque Deus, Ele quer ser o centro das nossas vidas. Queridos, eu preciso viver a palavra de Deus sobre a minha vida. E tudo que entra dentro da minha casa, eu apresento a Deus. É princípio. Eu estou dando a Deus a prioridade. Pastor, isso não é religiosidade? Não. Se eu vou ao mercado, antes de colocar na despensa, eu apresento a Deus. Se eu acordo pela manhã, antes de mexer no WhatsApp, eu dobro os meus joelhos, porque Ele é a minha prioridade. Ah, se algo está acontecendo e está me tirando do sério, eu apresento a Ele. Deus é a minha prioridade.
E eu quero que a cada dia Ele caminhe comigo. E quem tem sido Deus na sua vida? Qual a prioridade que você tem dado a Deus? É tempo de a gente rever os nossos conceitos. Deus, Ele quer mudar a nossa história. Deus, ainda nesses dias, Ele quer se mostrar para a igreja dele de forma diferente, sobrenatural. Um certo dia eu fui no hospital da mulher e tinha tanta gente doente. E eu falei: Senhor, a tua palavra diz que se nós crermos no Senhor, obras maiores ainda nós iríamos fazer. E às vezes nós colocamos a mão no enfermo, o enfermo não é curado. Às vezes nós oramos pela vida de alguém que está vivendo uma situação, um problema, e nada acontece. Aonde está o problema? Está em nós. E nós precisamos, irmãos, cumprir princípios e dar prioridade aos mandamentos do Senhor. Quantos estão crendo nessa palavra? Se coloque sobre os seus pés. Nós vamos orar aqui pelo